Aqui no Brasil, o ministro da Justiça disse que vai apurar as denúncias que envolvem pessoas próximas ao governo Lula. O Tribunal de Contas da União também vai investigar uma organização não governamental fundada por um amigo do presidente. A ONG teria passado notas frias no valor de quase R$900 mil. O atual secretário executivo do ministro José Dirceu também foi conselheiro da entidade. 2 revistas semanais trazem reportagens sobre o uso de notas fiscais falsas dadas pela ONG Ágora. A entidade sem fins lucrativos recebe dinheiro público para promover cursos de capacitação de trabalhadores. Desde 97, já recebeu 25 milhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador, mas o Ministério Público do Distrito Federal descobriu 54 notas fiscais fraudulentas que somam quase R$900 mil. As notas falsas teriam sido emitidas por empresas fantasmas e com valores que não corresponderiam aos serviços prestados. O fundador da Ágora é o empresário Mauro Dutra, amigo pessoal do presidente Lula. Os dois pescavam juntos e o empresário já emprestou casa de praia e até avião para a campanha do presidente. Em nota oficial, a Ágora nega o conhecimento de desvio de recursos. Os representantes da ONG dizem que vão analisar as denúncias para depois se pronunciar. As reportagens também citam o atual secretário executivo do Ministério da Casa Civil, Swedenberger Barbosa, principal assessor do ministro José Dirceu. Ele foi conselheiro da Ágora durante 2 anos e, nesse período, foram emitidas notas frias no valor de R$113 mil. Diante das denúncias, o Tribunal de Contas da União anunciou que vai abrir auditoria em todos os contratos da Ágora nos últimos 2 anos. Em nota à imprensa, Swedenberger Barbosa se defende. Ele diz que, como conselheiro, nunca teve acesso às contas da entidade. Sandro Farias, de Brasília, para o Jornal da Band. O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, está em Brasília, mas não vai falar sobre o assunto. O presidente do PT, José Genuíno, também não quis falar sobre a denúncia. O Tribunal de Contas da União vai investigar uma organização não governamental que atua no programa Primeiro Emprego do governo federal. Há suspeitas de irregularidades nas prestações de contas. Mauro Dutra é o presidente da Ágora, Associação para Projetos de Combate à Fome. A Ágora funciona neste prédio de uma empresa de informática que pertence a Mauro Dutra, amigo do presidente Lula e ligado a dirigentes do PT. O secretário executivo da Casa Civil, Swedenberger Barbosa, já foi conselheiro da Ágora. Se afastou para integrar o governo Lula. Em novembro do ano passado, o Ministério do Trabalho firmou convênio com a Ágora para a prestação de serviço ao programa Primeiro Emprego. Repassou R$7.500.000 em 2 prestações. O convênio vence no próximo dia 31, mas o Ministério do Trabalho não sabe quantas pessoas foram beneficiadas. A pedido do senador Antero Paz de Barros, do PSDB, o Tribunal de Contas determinou uma auditoria nesse convênio. A Ágora foi a organização não governamental que mais recebeu recursos públicos com rapidez incomum. Mas ela já estava sendo investigada pelo Ministério Público por causa da contabilidade irregular. Uma auditoria do governo do Distrito Federal concluiu que a Ágora usou 31 notas frias, algumas de empresas de seus ex-diretores, para justificar o gasto de R$887.719 em 2001. Esta nota, por exemplo, é de uma papelaria em São Paulo, R$52.500 por um único kit para alunos e professores. O Ministério Público entrou hoje com uma ação na Justiça do Distrito Federal contra Mauro Dutra, pedindo integral reparação dos danos, a devolução do dinheiro. Em nota, a Ágora diz que os recursos foram integralmente aplicados nas atividades contratadas e que está interessada em averiguar a extensão dos erros contábeis. Uma nota fria é crime. Precisamos saber quem deu causa a essa nota fria, quem a emitiu, ou seja, identificar o responsável e punir esse responsável. E isso será feito aqui no âmbito do TCU. Em nota, o assessor da Casa Civil, Swedenberger Barbosa, declarou que foi conselheiro da Ágora de abril de 2001 a janeiro de 2003, que soube das irregularidades que considera graves pela imprensa. Segundo Barbosa, quem deve responder pelo caso é Mauro Dutra. O ministro do Trabalho, Ricardo Berzolini, anunciou a criação de uma comissão de sindicância para apurar as denúncias. O Ministério Público do Distrito Federal denuncia o empresário Mário Dutra, da ONG Agora, por desvio de dinheiro público.
Mauro Duarte é amigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva há 20 anos e foi um dos principais responsáveis pela arrecadação da campanha de Lula nas eleições de 2002. O empresário Mauro Dutra é dono de uma das maiores empresas de informática de Brasília. A empresa fornece computadores para o governo federal desde 2002. Só no ano passado, os negócios da Nova Data com o governo chegaram a 200 milhões de reais. Mauro Dutra mora nesta casa, no Lago Norte, área nobre de Brasília. Em 1993, ele criou a Ágora, uma organização não governamental que atua em projetos de combate à fome. A ONG é acusada de desviar cerca de 900 mil reais liberados pelo Ministério do Trabalho por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, para investimento em projetos de qualificação profissional de trabalhadores do Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul. O desvio teria sido feito através da emissão de pelo menos 54 notas fiscais frias, de 33 empresas fantasmas, encontradas na contabilidade da ONG. Em nota divulgada hoje, o Ministério Público diz que já havia notificado antes a Ágora por estranhar que a ONG criada para o combate à fome estivesse atuando na área de treinamento para trabalhadores e que desta vez está entrando com nova ação de responsabilidade civil por falta de comprovação correta de recursos públicos. Além de Mauro Dutra, o senador Cristóvão Buarque e o secretário executivo da Casa Civil, Swedenberger Barbosa, também fizeram parte da Ágora. Os dois trabalharam juntos no governo do Distrito Federal de 95 a 98, período em que Cristóvão Buarque era governador do Distrito Federal. Hoje, Swedenberger Barbosa é secretário executivo do ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Ele deixou a Ágora para trabalhar no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em nota, Swedenberger Barbosa diz que desconhece as denúncias e que vai buscar reparos na justiça. O empresário Mauro Dutra não foi encontrado hoje em Brasília. O ministro do Trabalho, Ricardo Bezoini, disse que vai analisar os contratos de 7 milhões e meio de reais do FAT com a organização não governamental Ágora. Já o Tribunal de Contas da União informou hoje que vai fiscalizar o programa Primeiro Emprego do governo federal, que recebe recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O Tribunal de Contas da União vai fiscalizar o programa Primeiro Emprego. E o Ministério Público do Distrito Federal tenta recuperar 900 mil reais gastos pela ONG Ágora, justificados com notas frias. A ação de responsabilidade civil é contra o presidente da Ágora, Mauro Dutra, amigo do presidente Lula. O Ministério Público do Distrito Federal quer a devolução de 887 mil reais. Segundo os promotores, no ano de 2001, a entidade recebeu recursos públicos para treinamento de trabalhadores, mas na prestação de contas apresentou notas fiscais frias. Os promotores também estudam pedir o fechamento da Ágora. Em 2003, já no governo Lula, a entidade foi a que mais recebeu recursos do Ministério do Trabalho para o programa Primeiro Emprego, 7 milhões e meio de reais. No dia 31 de março, o senador Antero Paz de Barros, do PSDB, pediu e os técnicos do Tribunal de Contas da União concordaram com uma auditoria nesse contrato. Se o TCU concluiu que não houve a comprovação da prestação de contas, da aplicação correta dos recursos, irá condenar os responsáveis. Falo da própria pessoa jurídica Ágora, falo dos gestores da Ágora e falo eventualmente de quem no Ministério do Trabalho tenha repassado os recursos. A Ágora reuniu seus conselheiros hoje, mas não informou que providências vai tomar. No Congresso, a oposição pediu apuração do caso. Corrupção, infelizmente, existe em regime democrático. Agora, para coibir, é preciso que, identificada, ela seja investigada no limite máximo. A Comissão Parlamentar de Inquérito é um grande instrumento de averiguação. E, constatada a culpa, seja objeto o corrupto de punição exemplar. O Ministério Público está fazendo as investigações. Se as investigações chegarem a quem quer que seja, serão punidas. São fatos graves que mostram como essa gente usava o dinheiro público. É evidente que notas frias e falsas nesse volume não são simples erros. Alguma coisa foi feita com esse dinheiro. E a Ágora não estava em mãos de pessoas ingênuas ou inexperientes. Depois do caso Valdomiro, mais uma vez, um fato desses bate às portas do ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, atingindo seu mais direto assessor. Quem tem auxiliares como José Dirceu está pronto e temperado para a fritura, embora tenha sido o próprio Dirceu quem escolheu essas figuras.
A oposição cobra explicações sobre uma nova denúncia que atinge integrantes do governo Lula. A ONG Ágora, criada por um amigo do presidente e que teve o secretário executivo de José Dirceu no conselho, é suspeita de desviar recursos do FAT. A Ágora é uma organização não governamental com sede em Brasília e que recebe dinheiro público para qualificar trabalhadores. O Ministério Público do Distrito Federal investiga irregularidades na aplicação dos recursos. A entidade teria apresentado 54 notas fiscais frias de 33 empresas fantasmas para justificar o uso de R$900 mil do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e por isso pode ser obrigada a devolver o dinheiro. A Ágora é presidida por Mauro Dutra, dono da empresa de informática Nova Data, que tem contratos de R$200 milhões com o governo federal. Ele é companheiro de pescarias do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e já trabalhou como arrecadador de campanhas do PT. Outros petistas ilustres tiveram ligações com a Ágora. O secretário executivo da Casa Civil, Swedenberger Barbosa, foi conselheiro da entidade entre abril de 2001 e janeiro de 2003. Em nota, ele afirma que não era responsável pela execução de despesas. Mauro Dutra não se pronunciou. A Ágora promete demonstrar na próxima semana que não houve desvio do dinheiro. No ano passado, a entidade foi a que recebeu o maior volume de recursos do Ministério do Trabalho para treinar jovens do programa Primeiro Emprego, R$7,5 milhões. A Câmara quer que o Ministério explique esses contratos. A Comissão de Fiscalização e Controle já aprovou o convite ao ministro Ricardo Bezoini. A oposição estranha as relações entre a entidade e membros do governo Lula. Eles nunca sabem de nada, das duas uma. Ou é um governo de gente muito ingênua, ou tem um esquema muito podre no país e que só pode ser explicado esse esquema se for feito uma devassa no país. Tudo que surgir precisa ser sempre apurado. Será investigado com o mesmo rigor e com a mesma impessoalidade que todas as outras coisas têm sido investigadas neste governo. Em outra investigação, conversas telefônicas gravadas pela Polícia Federal na Operação Vampiro revelam como agia a máfia do sangue. Ontem veio à tona mais uma denúncia de corrupção no Ministério da Saúde. A Controladoria Geral da União investiga o desvio de dinheiro da assistência médica aos índios. Vamos a Brasília, onde está Cláudia Bom Tempo. Cláudia, o prejuízo é milionário. Exatamente, as irregularidades, Renata, aparecem nas contas de pelo menos duas entidades que receberam do governo R$31 milhões. Os convênios com as ONGs estão espalhados por vários estados e há muito tempo os índios reclamam e protestam por causa da falta de assistência médica em vários pontos do país. Este é mais um foco de corrupção no Ministério da Saúde. A investigação da máfia do sangue traz novas evidências que podem servir para manter dois dos acusados na cadeia, Jaisler Jabor e Lourenço Peixoto. A prisão preventiva dos dois vence à meia-noite. São as provas mais fortes das fraudes da máfia do sangue. Durante meses, a Polícia Federal monitorou 14 telefones usados pela quadrilha. As gravações revelam os detalhes do pagamento de propina aos funcionários do Ministério da Saúde. Numa das conversas, Jaisler Jabor conta que conseguiu reduzir o valor da propina paga ao ex-coordenador de compras do Ministério da Saúde, Luiz Cláudio Gomes da Silva. Era 600, abaixei para 200 e já faturei lá para o Luiz Cláudio. O dinheiro saiu do Rio de Janeiro para Brasília em um avião particular. E a polícia acompanhou o plano da quadrilha. Numa das conversas, Francisco Danúbio, um dos acusados, diz que é hora de preparar a logística e montar o comitê de distribuição da propina. Numa outra conversa, o ex-presidente da Comissão de Licitação do Ministério da Saúde, Mário Machado, reclama. Diz que recebeu menos do que o combinado. Mário Machado, que também foi preso e libertado, diz: quando eu mandei a encomenda, era 1.350.000 e depois me deram uma conta de 1.112.000. E exagera. Eu me sinto assim sem nada, até com dificuldade de sobreviver. E além da máfia do sangue, outro esquema de fraude foi descoberto no Ministério da Saúde. Duas organizações não governamentais que trabalhavam nos programas de saúde indígena estavam desviando o dinheiro do governo. E elas receberam nos últimos 5 anos R$31 milhões. As ONGs Instituto Provida e Sociedade em Defesa da Cidadania foram criadas por parentes de funcionários do governo. A Controladoria Geral da União começou a investigar o caso e o procurador do Tribunal de Contas da União disse que a relação de parentesco não é permitida.
contratação de parente deve ser evitada por conta do princípio da moralidade. Agora, se eu tenho um convênio onde há repasse de milhões, e além disso eu tenho parentes do outro lado recebendo esses recursos, isso certamente caracterizará ato de improbidade administrativa. E essas investigações todas e auditorias não pararam o Ministério da Saúde. Será ampliada a distribuição do antidepressivo bupropiona e da goma de mascar e adesivos para dependentes do cigarro. A iniciativa começa no segundo semestre deste ano. E até 2006, o Ministério espera atender pelo menos 19 milhões de pessoas que querem largar o vício do cigarro, Renato. Já não era sem tempo, Cláudio. Mais uma denúncia de corrupção no Ministério da Saúde. A fraude descoberta agora envolve organizações não governamentais que trabalham em programas de saúde indígena e desviavam dinheiro do governo. A fraude envolve pelo menos 7 das 54 organizações não governamentais contratadas pela Fundação Nacional de Saúde. Os contratos somam 43 milhões de reais. O dinheiro para comprar remédios, vacinas e fazer o transporte de índios doentes era gasto bem longe das aldeias. Aluguel de imóveis em Brasília, que não poderia ser alugados, alguns consertos, algumas aquisições de alguns produtos que eram para ser comprados, para ser utilizados em áreas indígenas e que estavam fora do objeto do convênio. É lamentável porque os recursos são razoáveis e poderiam chegar com mais eficiência lá onde tem que chegar, que é lá nas populações indígenas, que tanto necessitam desse tipo de atendimento. O diretor do Departamento de Saúde Indígena foi demitido e 2 funcionárias afastadas. Os 3 têm parentes na direção de 2 ONGs que foram proibidas de assinar convênios com o governo. A Controladoria Geral da União já está no caso. Nós queremos informações detalhadas sobre isso. Hoje o Ministério Público recorreu da decisão do juiz da 10ª Vara Federal que pôs em liberdade 13 dos 17 envolvidos com a máfia do sangue do Ministério da Saúde. O procurador Gustavo Peçanha pediu a prisão preventiva dos acusados. A preocupação é de que eles possam atrapalhar na obtenção de provas da investigação e até mesmo fugir do país. No Congresso, a oposição trabalha pela criação de uma CPI contra o governo. Nesses casos de 6 meses para cá, que ocupam a primeira página dos jornais e noticiários das televisões, o governo insiste em dizer que não tem nada a ver com isso, mas obstaculiza os instrumentos de averiguação que são as comissões parlamentares de inquérito. As investigações da Operação Vampiro já estariam perto das provas de que parte do dinheiro da máfia do sangue foi para campanhas políticas. E os 2 supostos líderes do esquema podem sair da cadeia ainda hoje. A reportagem é de Marta Correa. Liberdade à meia-noite desta terça-feira. É o que vão conseguir Lourenço Romeu Peixoto e Jaile Jabur, os 2 últimos presos pela Operação Vampiro, que a Justiça Federal não transformara a prisão temporária em preventiva. O Ministério Público corre para conseguir levar de volta à cadeia os 11 envolvidos com a máfia do sangue, soltos na sexta-feira passada. O pedido de nova prisão foi feito hoje. Os investigadores já estariam perto de provas de que parte das propinas teria como destino caixas de campanha. A suspeita foi levantada em depoimento de um dos envolvidos. Francisco Danúbio Honorato teria dito que o lobista Laerte Arruda Correia foi intermediário de doações de empresas farmacêuticas para campanhas do PT, a pedido do tesoureiro do partido, Delúbio Soares. Essa quadrilha está brigando entre si e fazendo acusação à nossa instituição e acusação às pessoas. Nós não aceitamos e não concordamos com isso. Já o ministro da Saúde respondeu à denúncia de que teria privilegiado 2 empresas com dispensa de licitação na Prefeitura de Recife, que depois fizeram doações à campanha dele ao governo de Pernambuco em 2002. Humberto Costa negou que tenha havido ilegalidade na contratação das empresas e lembrou que as doações foram declaradas ao Tribunal Regional Eleitoral. A explicação não convenceu a oposição no Senado. Será altamente comprometedor para o governo se não exonerar o ministro Humberto Costa, ainda que ele não tenha participado da corrupção em seu ministério. 2 coisas. As concorrências públicas no Brasil, especialmente na área de saúde, são extremamente passíveis de corrupção. Segundo, o ministro escolheu muitíssimo mal os seus principais assessores.
Os auditores federais investigam 13 convênios assinados desde 2002 em 7 organizações não governamentais. Todas são suspeitas de fraude com dinheiro da saúde para atendimento aos índios. 7 ONGs foram condenadas pelos auditores. Faca e Cumpir, em Rondônia, a Uniacre de Rio Branco, Caneguatim, no Maranhão, Civaja, no Amazonas, Provida e SDC, no Distrito Federal. O Conselho Indigenista Missionário, pioneiro no atendimento aos índios, critica o modelo adotado pelo governo. A prática mostra que é um modelo fracassado. Nós temos poucas experiências que, de fato, foram satisfatórias no Brasil todo. Algumas organizações foram fundadas apenas com o objetivo de garantir esses convênios. Pelo menos 2 organizações eram administradas por parentes de funcionários do Ministério da Saúde. O diretor do Departamento de Saúde Indígena, Ricardo Chagas, foi demitido no último dia 20. Na carta de despedida, surpreendeu ao dizer que, infelizmente, a cabeça foi cortada, mas restam 37. Hoje se defendeu, dizendo que não quis levantar suspeitas sobre os colegas. Esses são os 37 chefes de distritos sanitários do país, os representantes do Ministério da Saúde nessa condução dessa política lá no território indígena. Os convênios com as 7 organizações que apresentaram irregularidades não vão ser renovados. O governo está fazendo novas parcerias com universidades, prefeituras e ONGs que foram inocentadas pelas auditorias. As denúncias de fraudes vão ser encaminhadas amanhã ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal e à Controladoria Geral da União. Há uma necessidade de que nós venhamos a ter uma política bastante séria em relação à fiscalização de todo o dinheiro público transferido para todos os órgãos. O dinheiro público não pode ser desviado. Pessoas ligadas à máfia do sangue tentaram hoje sacar o dinheiro das contas bloqueadas. Um deles tentou movimentar 5 milhões de reais. A reportagem é de Marta Corrêa. Marcos Chaim se apresentou hoje de madrugada na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele é o último dos 17 suspeitos da máfia do sangue, com prisão decretada e que estava foragido. O Ministério Público confirmou que um dos presos pela Operação Vampiro tentou movimentar hoje, por meio de outra pessoa, 5 milhões de reais de uma conta no Bradesco, apesar dos bens e ativos financeiros da suposta quadrilha estarem indisponíveis. O intermediário teria sido detido. O Bradesco não se pronunciou. Mas o Ministério da Justiça avisou que não foi só uma, mas várias tentativas de saque. Tanto a polícia quanto o Ministério da Justiça, Banco Central, COAF, têm trocado informações, Ministério Público, e nós estamos agindo com rapidez para impedir esse saque. Depois que uma auditoria constatou irregularidades também na compra de insulina e preservativos, o Ministério da Saúde decidiu cancelar hoje todos os contratos para o fornecimento de camisinhas. É que essas licitações foram conduzidas pelo ex-assessor do ministro Humberto Costa, Luiz Cláudio Gomes da Silva, preso pela Operação Vampiro. O diretor do programa DST-AIDS disse que o estoque atual é baixo e que pode faltar camisinha para a distribuição do Ministério. É uma possibilidade a interrupção de algumas atividades do programa. Se nós tivermos sucesso, esse tempo será bastante curto e não terá impacto nas ações de prevenção. A Polícia Federal acaba de informar que Laerte Arruda Júnior, preso em Brasília, havia conseguido transferir 3 milhões de reais de sua conta de consultoria da empresa MNV para 2 contas de pessoas físicas. Hoje, o advogado dele foi detido ao tentar sacar o dinheiro de uma agência do Bradesco em São Paulo e foi liberado logo em seguida. A Polícia Federal conseguiu ainda tornar indisponíveis, congelou 7 lanchas de membros da máfia do sangue, uma delas no valor de R$ 1.050.000.